Vamos começar aqui a história de Paulo, Bora. parte 1, o perseguidor dos cristãos. Paulo, ele nasceu em Tarso, no seio de uma família de fariseus. Fariseus eram aqueles que conheciam as escrituras de cabo a rabo, mas não a praticava de coração aberto. Tá? Então, é aquela pessoa que sabe tudo das leis, mas, cara, uma pessoa que às vezes usa dia a de uma dia. forma incorreta. Sim. Tem que fazer isso, mas não faz, mas sabe o que deveria ser feito, né? Ele foi educado por Gamaliel, que é um dos mestres mais respeitados do judaísmo, e ele se tornou um defensor fervoroso da lei. Saulo significa pedido a Deus ou aquele que foi desejado. E Paulo significa pequeno, humilde ou de baixa estatura. Então, ele foi movido por um zelo religioso, ele perseguiu a igreja nascente ali no começo da história, acreditando que os seguidores de Jesus eram uma ameaça à tradição judaica. Então pensa, Kaique, Paulo, ele pensava que quem seguia Jesus era uma ameaça ao judaísmo. Então ele perseguia eles, ou seja, os cristãos, porque achava que eles eram uma ameaça aos judaísmos, porque eles falavam coisas sem sentido ali pro judaísmo Mas da ele época. perseguia uma coisa meio que de contradizer ali com palavra ou Não. pancadaria? Perseguia. Ele matava. Ele Ele matava, perseguia cara. isso. É porque tinha- Ou seja, nesse momento da Pancadaria. história, Paulo, quem era ele? É, porque eu não sei se eu estou enganado, mas até nas leis do judaísmo tinha um risco que era a figura do falso profeta. E Paulo acreditava que o movimento Jesus era o cristão falso profeta. era um movimento do falso profeta. Mas entendeu? devia aparecer um monte também, né? É um monte. E aí, assim, e tem também uma situação que ele estava presente e aprovou a morte de Estevão. Estevão foi um mártir cristão muito relevante na época. Então eu vou ler um pouco das passagens bíblicas aqui e aí eu vou passar para o Rodrigo para ele poder trazer mais compreensão para a gente, tá? Isso daqui diz o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele chorava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Então o que é interessante aqui? Diz que e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, a gente está falando de Saulo, mas assim, o que a gente chama de Paulo, na verdade era Saulo, ele vai mudar o nome. Depois a gente vai falar sobre isso. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Olha como que o cara era. E aí, depois Paulo descreve a origem dele como fariseu e como perseguidor, né? Mas nessa situação, Rodrigo, cara, a gente pega e vê, assim, até esse momento da história, um cara que estava de acordo com assassinato, apedrejamento, ele entrava de casa em casa para ver quem era cristão e prendia ou fazia eventualmente até coisas piores. Como que era esse momento aqui da história? Olha, o Paulo, ele nasce numa família judaica, tem um momento lá na frente, quando vai ter o julgamento dele, que ele fala: eu sou hebreu de hebreus. É uma expressão idiomática assim: eu tenho estirpe dos meus ancestrais. E ele não nasceu em Israel, ele nasceu no que hoje seria a Turquia. Ele nasceu na cidade de Tarso. Na época, Tarso era uma cidade da Síria, mas não pertence à atual Síria por causa dos mandatos, mas era parte da Síria antiga. E era uma cidade que tinha uma comunidade de judeus muito rica. O pessoal tinha grana ali. E na época que Pompeu estava batalhando contra piratas naquela região ali, os judeus apoiaram Pompeu, e Pompeu, como retorno, deu para os judeus o direito a ter cidadania romana. A cidadania romana na época era um prêmio muito cobiçado. Era mais do que ter o green card hoje, a cidadania americana.
Não tem muita gente que busca, por ascendência, eu tô procurando ter passaporte europeu. Ninguém quer ter o passaporte só o brasileiro, né? Por qualquer razão aí. É triste isso, né? O nosso país oferece tanta insegurança que os descendentes de estrangeiros estão querendo ter um passaporte estrangeiro, porque se pintar algum problema aqui, você vai embora daqui. Isso é muito triste. Mas, voltando ao caso de Paulo, se você tivesse uma cidadania romana, você tinha desconto em impostos, e vários impostos você não pagava. Você poderia ter direitos civis e legais diferenciados. Então tinha várias vantagens nisso. E muitas pessoas pagavam um dinheiro enorme para ser um cidadão romano. Nem muitos soldados tinham a cidadania romana. Ele era soldado do exército e não tinha cidadania romana. Só depois de muitos anos de serviço militar. Então você era um patrício. E cidadania romana aqui significa que você era considerado como se você tivesse nascido em Roma, na capital, e não apenas nascer lá, mas parte da elite de Roma. Você é um patrício. De onde vem a palavra patrício? Patrício vem de pátria. Então toda a família de Paulo ganhou esse título de cidadão romano, e que podia passar para os filhos, netos, e Paulo então já nasceu sendo um judeu com cidadania romana. Caramba. Os pais o mandam para estudar em Jerusalém, que era o lugar onde, até hoje, muitos judeus vão fazer, para se tornarem rabinos, vão para Jerusalém fazer yeshivá, e ele foi para lá, devia ser um menino promissor, inteligente, tanto é que o nome dele, Saulo, na verdade, Saulo é como está em grego, em hebraico é Shaul, que você falou desejado. Shaul é o nome do primeiro rei de Israel, o rei Saul. É o mesmo nome, é o rei Saul. E ele foi para Jerusalém, estudou com Gamaliel, o maior mestre. Então pega aí alguém da Finclass ou de qualquer outra área aí, né? Estuda com os melhores. E ele se destacou. E ele já estava sendo preparado para ser um fariseu. Os fariseus, em hebraico perushim, eram aqueles doutores da lei, aquele pessoal que entendia bem de legislação e tudo mais, eram respeitados. Mas é interessante, os fariseus não eram necessariamente ricos, mas eram considerados a elite espiritual de Israel. E ele estava ali. E Paulo me lembra muito de perto um filme que eu acabei de assistir. Pena que, gente, desculpem, com o título de filme, eu sou uma negação. É engraçado porque você é bom com cada detalhe daí, da Bíblia, mas essas coisas vão para memória de curto prazo. Uma vez uma psicóloga explicou isso. Ela falou assim: o seu cérebro é mais inteligente do que você. Então o que é importante ele armazenar, ele não armazena. Mas se alguém der uma gulgada, aí você vai achar qual que é o filme. É um filme baseado em fatos reais de um camarada que era líder da Ku Klux Klan e uma mulher que era líder negra de ativismo negro nos Estados Unidos nos anos 60. E acaba, imagina, um cara líder da Ku Klux Klan e ela líder do movimento ativista negro. Os dois eram inimigos mortais. E depois esse cara, não vou dar spoiler, mas ele começa a repensar as ideias racistas que ele tinha e se torna o melhor amigo daquela negra. Caramba. Então, e quando você vai vendo o camarada com a Ku Klux Klan, ele tinha toda uma paixão com aquilo, que a Ku Klux Klan deu pra ele, assim, a oportunidade de ser um líder, um presidente, ser ouvido, aquela coisa toda, um cara que não era ninguém. Então Paulo tinha também toda essa paixão com o judaísmo que estava colocando lá em cima. Imagina as pessoas falando assim: esse menino Paulo, esse menino tem futuro. Esse menino eu estou preparando para ele me substituir aqui. E ele empolgado. Nesse momento, agora eu tenho que interromper a história de Paulo para falar do Estevão que você falou. O cristianismo, ele tentou ser sufocado pelos líderes do templo de Jerusalém quando eles mataram Jesus de Nazaré. Só que, para surpresa deles, 50 dias depois da morte de Jesus de Nazaré, na festa do Pentecostes, milhares de pessoas, pela pregação de Pedro, reconheceram Jesus como o Messias. E eles falaram: poxa, o movimento não acabou, a gente tem que acabar com esse movimento. Mas onde é que nós vamos ter uma oportunidade disso? Nós não temos força. Até que, quando Estevão se converte ao cristianismo, Estevão vem de judeus helenistas. E o Estevão faz uma pregação que deu cancelamento na época. Ele pregou contra o templo. Havia muitos judeus que estavam simpáticos ao cristianismo, mas quando Estevão fez uma pregação contra o templo, aí houve uma hostilidade. Como assim contra o templo? Porque o templo de Jerusalém era o ápice do orgulho nacional dos judeus. O centro do orgulho dos judeus era o templo.
tudo que pensava era o Templo de Jerusalém. O templo, para você ter uma noção, era o maior prédio arquitetônico da época greco-romana, em termos religiosos. O Heródoto fez um trabalho muito bom. Você teve em Israel, vocês viram lá, tem pedras do templo que são 13,8 metros de comprimento sem nenhuma emenda. Pedra de calcário. Então o pessoal tinha um orgulho, a centralidade era do templo. Os judeus de toda a diáspora, quer dizer, que viviam em toda a parte do mundo fora de Israel, iam para as festas religiosas peregrinar no templo. Mas é quase que uma pregação contra a idolatria de algo material. Exatamente. Né? Que às vezes substitui a posição. Exatamente. E você sabe que às vezes você pode ser cancelado, pegando uma ponte para hoje, você pode ser cancelado porque você falou uma besteira ou porque você falou uma verdade inconveniente. Há dois tipos de cancelamento. Tem um cancelamento que a pessoa realmente foi infeliz, ela foi errada, tá falando bobagem, e é o cancelamento porque você falou uma verdade que as pessoas não querem ouvir. No caso de Estevão foi o segundo. Aí quando foram apedrejar Estevão, é interessante entender o sentido político daquilo. Os judeus tinham uma certa autonomia dada por Roma, uma jurisdição. Por exemplo, o pessoal saduceus, os líderes do templo, do sinédrio, eles podiam ter uma guarda própria. Eles podiam julgar questões relacionadas à lei judaica, mas eles tinham limitações. Por exemplo, eles não podiam condenar ninguém à morte. Por isso que no caso de Jesus, eles tiveram que pedir a Pilatos para crucificar Jesus. Então tipo assim, eles meio que levavam o caso para um rei, ele olhava lá e falava assim, beleza, eu aprovo você essa sentença. Mas quem pode julgar crimes de morte é Roma. Entendi. Por isso que com Jesus eles faziam um dossiê para levar. Por isso eles eu tô pensando no filme aqui, Paixão de Cristo, eles tentando convencer de todo jeito. Pra montar um dossiê para levar lá. Mas se eles não podiam oficialmente condenar ninguém à morte, como é que eles apedrejam Estevão? Havia um jeito judaico de praticar a pena capital sem ter problema com a lei romana. Já fala muito de jeitinho brasileiro, mas havia o jeito judaico também. Algumas leis de Moisés diziam, por exemplo, o crime de bruxaria, de blasfêmia, de falso profeta, a pessoa deveria ser apedrejada. Estava na lei de Moisés. Mas você tem é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil agora com relação aos bancos, né? A lei Magnitsky, né? Você vai cumprir o banco vai cumprir bagunça o quê? Isso a daí, bagunça é isso. Na época também. Eu vou cumprir a lei de Moisés ou a lei de Roma? Aí eles tinham um jeito. Eles chegavam com a pessoa que estava condenada pela lei judaica e jogavam no precipício. Quando a pessoa caía lá embaixo, apedrejamento, não importa se é a pedra que bate em você ou você que bate na pedra. Apedrejou. Caraca, isso daí é o jeitinho Roma, mesmo, né? E pra Roma... Só importa o impacto, né? Exatamente, pra Roma, caiu. Nossa, cara. Então, quando a gente fala do apedrejamento de Estevão, a gente imagina o Estevão assim, parado e todo mundo querendo apedrejá-lo. Estevão provavelmente foi lançado de um precipício. O único caso que nós temos no Novo Testamento de uma mulher que eles queriam apedrejar, mas era para uma ceninha, foi uma mulher apanhada em flagrante adultério, que eles queriam colocar Jesus numa saia justa, porque se Jesus mandasse apedrejar a mulher, ele estaria incorrendo num crime contra Roma. Essa passagem não tem também uma coisa que ela não estava escrita na Bíblia previamente? Não, depois a gente pode entrar mais nisso, ela não faz parte dos melhores manuscritos, mas a gente pode falar disso numa outra oportunidade. Não, tá bom. Mas eles queriam pegar Jesus numa contradição, porque se ele não manda apedrejar a mulher, ele está indo contra a lei de Moisés. Se ele manda apedrejar, ele está indo contra a lei de Roma. No caso de Estevão, eles fizeram aquilo e Saulo, que era um jovem promissor, estava carregando... Ele não apedrejou Estevão, mas ele estava carregando a capa daqueles homens. O que significa que ele já estava sendo cotado para ser o maior. E é pouco depois disso que ele, Paulo, cheio de temos que acabar com esse povo, ele chega para os sacerdotes e faz um pedido: escuta, eu tenho treinamento militar. A Bíblia não faz isso diretamente, mas por que eu acho que Paulo tem treinamento militar? Porque todo mundo da região da Cilícia, que era a região de onde Paulo veio, da Síria, onde vem Tarso, tinha treinamento militar. Segundo, a linguagem que Paulo usa em muitas de suas cartas são linguagens técnicas de quem passou pelo exército. Então ele tinha treinamento militar. Ele pega: olha, vocês têm alguma guarda pessoal, não tem? Deem-me cartas de apresentação e eu vou com a guarda de vocês em toda a sinagoga, onde houver gente que está falando de Jesus, e eu vou prender. Depois a gente pega e leva esse pessoal para Roma para mandar executar. E assim ele começou a fazer
a fazer e começou a perseguir e perseguiu. A Bíblia resume essa parte, mas ele realmente foi um feroz inimigo do cristianismo. E qual que é o símbolo de... a Bíblia deixa tão claro aqui que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Assim, qual que foi o sentido? Ou o sentido foi só mostrar que de fato ele era esse cara perseguidor, mostrar um dos eventos, que ele deve ter vivido vários. Aquele consentindo no sentido, ele estava vibrando, ele já estava aprendendo. Ele era aquele menino que... Você uma vez me contou de alguém que você colocou para aprender com você aqui, você falou assim, vem para cá, passa uma semana comigo aqui no escritório. Sim. E depois deu certo que o sujeito explodiu. Você me contou essa história. Vários. Tem vários, foi né? O Yezer, né? O Yezer passou por isso daí. Falou, vem para cá que eu vou te ensinar tudo. E você não fala isso para todo mundo na esquina. Você não põe uma placa assim, quem quiser passar uma semana no grupo primo, não. Se você chamou todos esses aí, foi porque você viu neles potencial. E alguns você vê um potencial ainda maior. E Paulo era esse. Então, quando fala que Paulo consentia, quer dizer, ele já estava vibrando com aquilo, ele já estava se segurando de ansiedade pelo momento em que ele mesmo ia poder liderar o apedrejamento de um seguidor de Jesus de Nazaré. Ele tinha ódio de Jesus e dos seguidores de Jesus. Aquela questão pessoal que alguns levantam, sabe? Que você, eu tenho ódio de você mesmo, desculpa. Não é só o que você representa, eu não gosto de você. Entendi. Caramba. E aí, Paulo, então, assim, depois ele é descrito aqui como realmente esse cara que era perseguidor, né? Então ele fala, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aí depois tem um testemunho sobre o passado dele. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Então aqui a gente pinta essa primeira parte do episódio mostrando quem era Paulo. Paulo era esse cara bem instruído, uma grande promessa, um fariseu, alguém com grande potencial, que perseguia os cristãos, que estava sendo treinado para isso. Então ele via ali Estevão morrendo na frente dele e vibrava, como você falou. Essa é a primeira parte. Só que agora a gente vem para a segunda parte, que é o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Então aqui a gente talvez tenha um pequeno primeiro insight, que é o seguinte, ele era muito convicto no caminho dele. E mesmo você sendo muito convicto num caminho, não necessariamente sozinho, mas com Jesus, você pode, às vezes, mudar a rota da sua vida. Independente de para onde você está indo, independente de como você chegou lá, nada é tão profundo ou impossível a ponto de Deus não poder agir se você deixá-lo agir, né? E aí a gente então entra nessa segunda parte. Porque no caminho para Damasco, onde ele buscava prender cristãos, Saulo foi surpreendido por uma luz do céu. Ele caiu no chão e ouviu a voz de Jesus e ele encontrou Jesus e mudou radicalmente o rumo da vida dele. De perseguidor ele se tornou apóstolo. E aí aqui, Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque diz que ele ficou cego por 3 dias, aí ele recuperou a visão depois da oração de Ananias e ele foi batizado imediatamente. Então aqui eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse negócio de 3 dias. Porque na prática alguém ficar cego 3 dias, que loucura. E depois a oração de Ananias, que também teve um contato com Deus, para pegar e ter essa instrução, essa sabedoria. E depois esse batismo imediato, quem batizou ele? Como que foi esse processo todo? Por que Jesus decidiu falar com ele naquele momento e não antes de ele fazer atrocidades? Ou por que não esperou mais para outro momento? Conta um pouquinho disso. Vocês lembram que, para a galera que está em casa assistindo, se você nunca foi para Jerusalém, depois você vai colocar no Google, escrever assim, Jerusalém, Porta de Damasco. Hoje é a porta mais linda que tem na cidade velha de Jerusalém. Não sei se vocês lembram dessa porta de Damasco. Não é possível, eu fui pra lá 3 vezes, mas toda vez que você fala alguma coisa, não é possível. A sua memória de curto prazo, acho que essa é a minha, né? Porque, cara, vocês lembram, vocês foram pra lá e falaram, cara, eu acho que não. Essa porta de Damasco é a mais linda. Se alguém dá uma googada, vai ver como é que ela é bonita. Essa porta de Damasco que nós temos hoje, porque as portas de Jerusalém, algumas delas têm um nome porque elas dão direção para aquela cidade. Por exemplo, a porta de Jafa é porque vai para a direção de Jafa.
A porta de Damasco é que vai para o lado de Damasco. Só que essa famosa porta de Damasco, hoje aí, viu aí no celular? Essa porta é do século XVI. Mas quando você sai por essa porta, muitas pessoas ficam entrando ali, a porta de Damasco, que legal, tira foto. Mas se você olhar para a sua mão direita, para quem está saindo da cidade, a mão direita, embaixo tem uma outra porta, que é da época de Herodes. Então essa porta da época de Herodes é por onde Paulo saiu de Jerusalém com uma comitiva de soldados, estavam a paisana, para ir às sinagogas com carta do pessoal para prender os seguidores de Jesus. E em determinado momento da estrada, não sabemos a quantos quilômetros ele já tinha saído de Jerusalém, quão próximo ele estava de Damasco, talvez estava próximo porque logo depois da visão ele não volta para Jerusalém, ele entra em Damasco. Ele cai e ouve uma voz que diz assim, Atos 9, verso 6, Saulo, Saulo, por que me persegue? E aqui está no livro de Atos, Atos 9, verso 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade onde dirão o que você deve fazer. Então Paulo foi para a cidade de Damasco, onde as pessoas iriam dizer o que ele deveria fazer. Agora, quando você vai para Atos capítulo 22, que você lê um pedaço aí, em que Paulo, ele narra durante o julgamento a experiência dele, pregressa, e quando ele se converte, ele dá um detalhe lá naquela passagem que aqui não aparece. Lá em Atos 22, ele fala o seguinte, a voz que apareceu para mim no caminho de Damasco me falava em hebraico. Eu quero acentuar esse detalhe, porque a voz me falava em hebraico. Não faz sentido isso, no primeiro momento. Eu vou explicar a vocês por quê. Se você pode falar assim, não, mas é porque Paulo falava hebraico, então a voz tinha que falar em hebraico. No primeiro momento, isso é redundante. Por quê? Você fala português, você está no Brasil. Aí se você falar o seguinte, pois é, olha, eu estava andando na Avenida Paulista quando eu senti uma voz que falava comigo em português dizendo... Entendi. Não faz sentido isso, é esperado que seja em hebraico. O seu entendimento, né? Exatamente. Então por que ele deu esse detalhe que a voz falava em hebraico? Segunda coisa, a língua normal dos judeus era o aramaico. O hebraico só era usado em discussões rabínicas. Mas mesmo assim, por que Paulo teve que enfatizar que a voz falou com ele em hebraico? É porque em hebraico, a voz não falou Saulo, Saulo. Saulos é o nome dele em grego. É igual o Tiago, vira James em inglês. Você entendeu? John vira João. Saulo é o nome dele em grego, Saulos. Se a voz falou em hebraico com ele, a voz não chamou Saulo, Saulo, chamou Saul, Saul. Lembra que falei que o nome dele era Saul? O nome do primeiro rei de Israel? E Saul, o primeiro rei de Israel, era de qual tribo? Tribo de Benjamim. E Paulo era de qual tribo? Tribo de Benjamim. Então, ele que era um exímio conhecedor da história do povo hebreu, quando a voz falou que ele, Saul, Saul, por que você me persegue? Ele lembrou de automaticamente, ele tinha a cabeça assim, já treinada para fazer associação com o Antigo Testamento. Ele lembrou de Davi, do grande rei Davi, que estava sendo perseguido pelo rei Saul. E o destino dele sofreu também, né? Oi? E provavelmente do destino que Saul sofreu. Exatamente. E ele falou, peraí, Davi é o ancestral do Messias. E ele foi injustamente perseguido pelo meu xará, que era da mesma tribo que eu sou. Eu estou me comportando como Saul perseguindo novamente Davi. Cara, você vê, né? Percebeu? Se não tivesse esse conhecimento dessa história, né? Talvez teria sido diferente a jornada, né? Então, talvez, será que é por isso que enfatizaram
tanto que ele tinha os conhecimentos da lei e tudo mais? Ah, com certeza. Sim, porque ele faz era um sentido, doutor, né? né? Você começa a fazer o plano de fundo. Ele entendia essa história de pé salteado. Isso que eu ia falar, porque, tipo assim, cara, pra ele fazer esse nível de conexão, ele sabia muito da história. Tipo assim, tava enraizada nele pra ter esse... E a compaixão de Deus também de falar com ele numa linguagem que ele entenderia. Se Deus fosse falar com um matemático, Deus usaria exemplos matemáticos. Se Deus for falar com um CEO, Deus vai usar exemplos de uma empresa. Deus falou de um jeito que ele pudesse entender. E a outra coisa que me chama a atenção é que Jesus não perguntou para ele assim: Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Porque me persegue. Ou seja, aquilo que fizeres a um dos pequeninos, a mim o fazeis. Aí Paulo, Senhor, aí ele fica cego. Por que 3 dias? É interessante que na cultura judaica, os 3 dias muitas vezes são para mostrar o tempo de Deus. Jesus ressuscita ao 3º dia. Tá certo? E no 3º dia, sempre a terceira é a oportunidade de Deus, é o terceiro. Por isso que a gente tem até a questão do santo, santo, santo é o Senhor, o nome de Deus repetido 3 vezes. O 3 é o número divino. Na Bíblia sempre o 3 é o número da ação de Deus. Então no 3º dia, ele ficou cego que agora que a luz de Deus vai vir sobre você. E aí Deus, ao mesmo tempo que está fazendo isso com Paulo, e Paulo está lá desesperado dentro da cidade, vem Ananias. E é interessante que Ananias é um nome que significa o consolo do Senhor. E Ananias ora sobre ele. E Só que Ananias não queria, né? É isso que eu ia falar. Ananias também teve que quebrar um preconceito, que imagina, você ter que ir lá fazer uma oração pro camarada que ferrou você. Que é o que a Bíblia fala, né? Que é difícil mesmo é orar pelos seus inimigos, né? Jesus mandou Abraão amar o próximo, porque amar quem tá distante é fácil. Difícil é amar quem tá perto. Mandar roupa para umas crianças que estão passando fome lá na Etiópia é uma coisa. Abrigar na sua casa uma criança de rua que tá mal cheirosa, cheia de piolho e tudo mais é outra coisa. Sim. Amar o próximo é mais difícil. Então, Ananias vai, obedece a Deus, Paulo é batizado, continua em Damasco, né? Ele já começa a ter problemas ali, ele escapa porque muitos judeus, logo depois, olha, no capítulo 9, ainda diz no verso 23, decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Esse filme que eu falei do camarada Ku Klux Klan, quando ele resolve abandonar a Ku Klux Klan, que ele começa a questionar os elementos racistas que ele tanto pegava, ele também começa a sofrer agora a pressão dos seus antigos companheiros. O que eles faziam com os negros, começaram a fazer com ele. E essa é a pior fase de todas, porque assim, é onde você persegue o povo. Então aquele povo tá machucado com você. E então agora você não tem o apoio daquele povo e você também não tem mais o apoio dos de quem seus te antigos apoiava. correligionários. Então você é excluído completamente. Exatamente, Paulo ficou assim. Mas ainda nesse momento, como isso aconteceu perto da cidade de Damasco, ele ainda tinha uma esperança, Paulo. As entrelinhas do texto mostram que talvez ele tivesse uma esperança. Não, os cristãos vão me matar, me abraçar, me acolher. Eles vão perceber que eu mudei e tudo mais. Mas Paulo não era burro. Ele falou assim, tá, mas eu sei que não é tão simples assim, ele não era ingênuo. Eles vão me acolher, mas eles vão ficar desconfiados. Se não é uma armadilha e tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de já me apresentar direto para eles, eu vou para o deserto da Arábia. E eu vou escolher justamente o período no número 3. Ele vai ficar 3 anos no deserto da Arábia. Vou ficar me preparando espiritualmente. E nesses anos que eu vou passar no deserto da Arábia, o que vai acontecer? Eu vou aproveitar, vou me ressignificar, vou reestudar as Escrituras, vou dar tempo para as pessoas esquecerem quem eu fui. Se eu tenho um problema hoje que eu estou sendo cancelado, eu sumo do YouTube, espero 3 anos a poeira baixa. As pessoas esquecem. Hoje com a internet é difícil, porque eles resgatam um vídeo lá de 1970, mas no passado não tinha internet, né? Elas vão esquecer, vai ficar mais fácil, ninguém vai lembrar mais, eu chego, vou estar 3 anos mais velho, começa a pregar, ele vai para o deserto da Arábia, lembrando que, quando fala deserto da Arábia, não é a Arábia Saudita. O deserto da Arábia pegava o que hoje é a Península do Sinai, a atual Arábia Saudita e a Jordânia. Então o deserto da Arábia que ele pode ter sido até para Petra, até para alguma cidade da Jordânia ali, entendeu? Não é na Arábia Saudita necessariamente. E ele fica ali durante esse período
E depois desse período ele vem com força para pregar. Aí que ele toma a decepção. Os cristãos também não o recebem tão bem como ele pensava que seria recebido.